Qual o limite para aguentar as atitudes erradas do parceiro? Eu montei uma quadrilha no qual eu era o líder. Comecei a fazer assalto a banco. E nisso daí eu comecei a ser estrategista. Eu vendo o Joaquim preso, para mim, né, eu fiquei sem chão. Então, eu nunca tinha passado por isso. Na minha família, nunca tinha acontecido isso. E como não explodir? E ainda, saiba como casar sem dívidas. Agora, na Escola do Amor. Olá, viu só quantas coisas boas vamos mostrar na aula de hoje? A Escola do Amor está no ar. E já começamos dando voz ao povo nas ruas. Você está sem coragem para falar o que pensa? Então, entre na nossa cabine, na cabine do desabafo. E ali você pode mandar ver. Olá, tudo bem? Prazer, meu nome é Flávio. Prazer, Eu sou produtor do programa The Love School, você conhece? Sim, Estamos aqui com a cabine de desabafo. Você é casada? sou casada. Tem algo para desabafar no seu casamento? Ah, tenho. Gostaria de Preciso. participar? Sim, por favor. Por favor. Olá, me chamo Elisângela Paula, eu sou aeromoça. Eu preciso dizer, amor, você é maravilhoso, mas maneira no videogame e me dá um pouquinho mais de atenção. Olá, meu nome é Eliane, sou daqui de São Paulo. Fiquei noiva recentemente e o meu noivo ele é do Rio de Janeiro. Devido a essa distância, né, eu falo pra ele, amor, eu te ligo, eu quero falar com você, porque o nosso único meio da gente conversar é pelo WhatsApp, né? Chamada de vídeo, né? Então, e às vezes eu sei que você tá cansado, você trabalha em restaurante, né? Não tem tempo todo pra mim, mas eu queria que você compreendesse que a única forma que a gente tem é essa pra estar conversando. Namoro faz pouco tempo, faz 2 meses, tá tudo muito bom por enquanto. Mas eu acho que um ponto negativo seria a respeito do tempo, a respeito do trabalho, por trabalhar demais. Eu acho que nós poderíamos fazer um esforcinho. Eu faço daqui, você faz daí. E o nome dele é Danilo. Quero mandar um beijo pra ele. Já tem 4 anos que a gente tá junto. Você não lava um prato, toma banho, não seca o banheiro. Porém, também não tem tempo pra mim, né? Pra gente estar saindo. Gostaria que você me desse um pouco de tempo e um pouco de mais atenção, né, Márcio? Vamos colaborar, né? É incrível, né, como a falta de tempo e de atenção ganha ali dentro da cabine, né? Disparado, é o desabafo da maioria dali, né? Mas tem um outro motivo que é muito falado, que é a falta de comunicação, a falta de diálogo, né? Por exemplo, quando um dos parceiros toma decisões importantes e o outro é o último a saber, dói, né? E como dói, porque normalmente a pessoa ela vai descobrir isso por outras pessoas, né? É como se fosse uma traição também, né? Sim. E o reprovado no teste de hoje fala exatamente sobre esse assunto. Vamos assistir. Bom dia, meninas! Bom dia. Ó, hoje tem happy hour regado a champanhe. Vocês não podem acreditar na boa notícia que eu trouxe para nossa empresa. Ah, não vai me dizer que o senhor conseguiu trazer o número 1 da concorrência pro nosso time. É isso. Ah, que golaço, hein, São Humberto? Número 1, golaço. Isso aqui virou algum time de futebol e eu não tô sabendo? Alguém pode me explicar o motivo do carnaval? A dona Margarete não sabia do nosso namoro com o Gersinho? Margot, você lembra do Gersinho? O Gersinho, aquele que a gente conheceu na festa dos securitários, que vendia até seguro no ponto de ônibus. Então, ele e sua rica carteirinha de clientes são os novos reforços da nossa empresa. Ah, o Gersinho. Legal. E a sua sócia, que por coincidência é a sua esposa, agradece a oportunidade de participar dos negócios da empresa. Margot, meu bem... eu devo ter esquecido, né? Sei lá. Você vai deixar isso estragar a nossa conquista? Vai. Não, imagina. Imagina, ser excluída das decisões da empresa da qual eu sou sócia é muito menos importante do que a contratação do Gersinho. Golaço. Margot... Oi, boa noite.
Meus cunhados? Tá, pode mandar subir sim. Obrigada. Ué, o que será que eles vieram fazer aqui hoje? Será que aconteceu alguma coisa com meus sogros? O que foi? Tá tudo bem? Tá. Não foi nada, não. É que seus irmãos estão aí embaixo. Eu mandei subir. Nossa, já? Caramba. Esses caras puxaram meu pai, viu, meu? Olha. Pontualidade britânica. Como assim, já? Pontualidade britânica? Você estava esperando eles aqui? Sexta-feira em família, Moremio. Hã? Paulinho, Rick, suas respectivas famílias. Muita pizza, vinho. Hã? É mesmo? E por acaso eu fui convidada para essa confraternização aqui na minha casa? Ou eu devo sair a hora que eles entrarem? Meu Deus, Marco. É só uma pizza em família. Oh, será que eu vou ter que fazer um pedido em papel timbrado com 2 vias? Não, senhor. 5 palavrinhas. Meus irmãos vêm aqui hoje. Mas o meu nome já foi riscado da sua agenda faz tempo, né? Reprovado no teste. Que papelão, né? Porque é preciso lembrar sempre, né, que o casamento é inclusão, né? É fazer parte da vida um do outro, é compartilhar, né? E isso é tão gostoso, é tão bom falar isso, né? É, porque a gente viu ali, Cíntia, que ele fez questão de não contar nada para a esposa. E tem muita gente que age assim, que age exatamente dessa forma. A gente sabe que muitas vezes não é por mal que a pessoa faz, é falta de atenção. Em alguns casos, como a gente viu aí, é falta de noção. Só que isso acaba chateando bastante o companheiro, a companheira, e traz aí um problema muito grande com um casal, como a gente viu agora, né? E essa questão é sem noção, e às vezes ainda fala assim, não, você tá de frescura. Né? Tá de frescura, não é bem assim, mas... Você faz questão de coisas tão pequenas. Isso, meu Deus, não é nada pequeno, né? Por isso, se você não quer ser reprovado no seu relacionamento, tome muito cuidado. Converse sempre com seu parceiro, sua parceira, antes de tomar qualquer decisão, qualquer atitude, né? Vale até aquele ditado, 2 cabeças sempre pensam melhor do que uma. Então, casamento é isso, é dividir, é reproduzir. Você não pode ser um espectador da vida do outro. No começo, a gente tinha um pouco de problema, né, Cíntia? Sim. A Cíntia era bem fechada. Ela não falava. A comunicação era um problema, né? E o problema é que ele ficava assim, fala comigo, fala comigo. Eu falei, não, calma, vou falar. Então, eu aprendi, porque às vezes essa questão da comunicação, não é que eu fazia alguma coisa e não falava com ele, mas quando tinha alguma intriga, né, alguma coisinha alguma coisa que desagradasse a ela? Ele queria que eu falasse, de expor o que eu estava sentindo, e eu me calava. Eu não queria nada demais, eu queria que ela contasse, porque a gente não desenvolveu telepatia, então ela precisava falar. Só que ela não sabia falar. E eu também não sabia cobrar isso dela. Então, havia uma falta de comunicação que a gente resolveu. Então, aprenda a falar. Às vezes, a pessoa... Não é que ela faz questão, é que são coisas que fazem parte da vida adulta. Que é importante, né? E assim como a comunicação e a transparência são importantes no relacionamento, na hora de decidir como usar o dinheiro do casal, eles são mais ainda essenciais. Nossa especialista em finanças pessoais, a Patrícia Lages, tem sempre ótimas dicas sobre como economizar e também sobre o que os noivos, atenção os noivos, o que os noivos podem fazer quando o casamento se aproxima. Veja só. Você sabia que os problemas financeiros são a 2ª maior causa de divórcio no mundo? Pois é, falar sobre o dinheiro ainda é um tabu para muitos casais. E essa falta de diálogo é que tem feito muitos problemas surgirem aí, virem à tona. Por isso, hoje aqui na Escola do Amor, nós vamos ajudar 2 casais a entenderem melhor as suas finanças. Está no ar o Economia 2. Bom, a gente está aqui recebendo o Rodrigo e a Francine, que são casados já há 4 anos. Isso, 4 anos. 4 anos. E vocês deram uma festa de casamento na época, né? Fiquei sabendo que gastaram dinheiro, né? Pouquinho além. Pouquinho, né? Nós já vamos falar sobre esse assunto. E a gente está recebendo também aqui a Leonide e o Juliano, que são noivos, né? Obrigada por terem vindo.
4 anos que vocês são noivos. 4 anos. E agora vocês estão aí juntando todos os esforços financeiros para fazer uma festa de casamento. Sim. Que cara é essa, Juliana? Não entendi. Muito gasto. O que vocês já pagaram? O buffet. Buffet. Quanto foi esse buffet? Não foi muito não, foi 6.500. 6.500, ok. Para 100 pessoas. 100 pessoas? Isso. Se vai mais de 100, você tem que pagar uma diferença. Tem que pagar o excedente. Tá. O que mais vocês pagaram? Nossas roupas, As roupas. As roupas. Vou botar os dois juntos pra não dizer que um gastou mais que o outro. Quanto foi mais ou menos? Em torno de 2.000. Bom, somando aqui até agora foram R$16.200. Vocês tinham falado que tinha gasto pouquinho. Vocês acham que é pouquinho? Vocês tinham ideia que era esse valor? Não. Respirou fundo e não. Bom, a dica que eu dou pra você que tá organizando aí um casamento, né, que nem o Juliano e a Leonide, é, antes de qualquer coisa, colocar tudo na ponta do lápis, porque a gente esquece, né? Então, o legal é, sim, você ter alguém que te oriente, né? Você escolher realmente os serviços que você vai usar, porque hoje tem muita coisa, né? Tem o álbum do antes do casamento, tem o álbum do casamento, né? Tem tudo, tem tanta coisa. Agora a noiva troca de vestido, né? Você tem o pré-wedding, você tem a noiva que troca não sei quantas vezes de vestido durante o casamento. Então, esse tipo de coisa que vai sendo aí incluído é para fazer a tua conta ficar maior. Então, o que você tem que pensar, né? Com festão ou sem festão, você não vai fazer a gente mais ou menos não vai amar feliz, mais ou menos, né? Vai amar da mesma forma. Vai amar da mesma forma, só que você ama com menos conta para pagar, que fica um pouco mais fácil. Então, tudo na ponta do lápis, porque gasto pequenininho, a hora que você soma tudo, vira um gasto grandão. Já o Rodrigo e a Francine gastaram mais de R$60 mil e até hoje sofrem as consequências. Quando a gente casou, a gente era muito recente o noivado. Então a gente estava em obra, estava construindo a casa e já veio o casamento, veio tudo junto. Então teve um gasto. A gente teve que parcelar uma parte muito grande da casa para poder fazer um casamento da forma que ela queria. Não que eu não quisesse, mas não com tanta coisa assim. Já vi que quem quis mais, né? Sim. Chegaram a brigar por causa de dinheiro? Ah, sim. Mas até acontece, assim, às vezes por gasto até meu também, dela, mas que atrapalha, né? Um gasto não esperado, não conversado é a parte mais difícil. Quando é conversado, por mais que o gasto vá apertar, pelo menos foi conversado, você tenta se policiar de algum lado. Vocês combinaram, né, que ia fazer, já tá sabendo que vai estar apertado, exatamente, mas tudo bem. Uma dica que a gente sempre dá, né, para os casais em geral, é casar as contas. Porque se um ganha 2 e o outro ganha 5... Não é o que ganha 5 que deve determinar tudo que vai ser gasto, mas os dois ganham 7. Isso. Os dois, né? Você vê que já é um número muito maior, né? Então, os dois, quando tem essa consciência, os dois ganham 7, os dois decidem o melhor com esse dinheiro, né? Isso faz com que o casal decida junto, tenha objetivos juntos, né? E se arrepender, né? Se os dois se arrependerem, os dois se arrependem juntos. Não fica assim, foi você que gastou, né? A gente tem esse problema que, pelo fato de eu ganhar mais, eu querer impor algumas coisas da forma que tem que ser. Aí ela te manda o boleto. Isso. Aí você... Porque... vai pagar. Mas aí eu explico pra ela que não é que eu não quero comprar, é que não é o momento. Tem coisa que a gente pode aguardar. Agora, uma coisa aqui que você falou, eu fiz uma continha aqui. Você tem ideia do que aqueles R$60 mil representariam hoje se você tivesse esperado? Porque eu fiz a conta. Querem ver? Vamos ver. Tem coragem? Tem. Vamos lá. Se vocês tivessem investido esses 60 mil num CDB com 100% do CDI, nem é um rendimento super ultra, é um exemplo, tá? Se vocês tivessem aplicado em outubro de 2014, vocês casaram 4 anos atrás, certo? Hoje, vocês teriam mais de R$92 mil. Se vocês tivessem R$92 mil hoje, o que vocês fariam?
Provavelmente dar entrada numa casa. Uma casa ou a franquia que ela queria abrir para ela, né? Você queria abrir um negócio, né, Francine? O dinheiro foi na festa. Foi tudo lá. Se vocês tivessem feito a mesma coisa, mesmo dinheiro na mesma aplicação, no mesmo prazo, só que imagina que vocês tenham se casado sem nenhuma dívida. Vocês acham que conseguiriam colocar R$200 por mês num investimento? Sim. R$200. Tranquilo. Sem aperto. Vocês teriam R$109 mil. Um pouco mais, na verdade. Seriam quase R$110 mil. Dava para comprar a franquia, Francine? Dava. E aí, vocês aprenderam alguma coisa hoje? Achou que valeu a pena aqui as dicas? Muito, muito. O que você faria de diferente? Não teria gasto tanto particular comigo no casamento, igual eu gastei com sapato, tiara, brinco, essas coisas. Teria investido um pouquinho mais na gente, feito um casamento mais econômico, pensando um pouquinho mais pra frente. Teria feito a festa, mas teria feito mais enxuto. E você, Leonilde, o que você aprendeu aqui hoje? O que você faria de diferente? Eu faria diferente, a gente teria planejado um ano antes para ter mais tempo para pagar tudo à vista, com dinheiro, sem usar o cartão de crédito. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. E você que está aí em casa, se quiser participar desse quadro, o que você vai fazer? Entra lá na página do Facebook, facebook.com/Escola do Amor, e manda lá uma mensagem. Fala qual é o teu problema financeiro, fala aí o que você precisa de uma dica. Quem sabe você não está aqui e a gente te ajuda também. Um beijo e até mais. Obrigado, Patrícia. Obrigado aos casais. Eu senti um pouquinho ali de frustração. Não é até eu, quando eu vi ali um pouquinho, fiquei frustrada um pouco, né? E uma dica também importante, né, nessa hora de casar, né, principalmente para nós mulheres, né? A gente tem essa questão, poxa, o casamento, o meu vestido, é a gente não ter, sabe, aquela questão de comparar com o casamento de uma outra pessoa, com o casamento de uma celebridade, sabe? Ai, foi ter aquela festa, as flores, as fotos, enfim, aquilo tudo. E aí a gente quer comparar e quer ter aquilo, sendo que, né, no final das contas, né, vai acabar vai ter isso, né? E a gente viu ali quanta diferença, né, nas escolhas, né? Porque o Rodrigo e a Francine não pensaram duas vezes, né? Eles gastaram um monte de dinheiro na festa do casamento e não planejaram o futuro, né? E como disse a Patrícia, esse valor poderia ter sido a realização do sonho e ter uma franquia. Então, por isso é tão importante pensar bem antes, né, de tomar qualquer decisão. A gente vê, por outro lado, Juliano e a Leonilde, que usaram o bom senso e fizeram um orçamento bem enxuto. Eles conseguiram economizar. A questão não é quem está certo e quem está errado, vamos deixar isso claro, mas saber qual o objetivo do casal e refletir sobre a forma mais eficiente de alcançar as suas metas a médio e a longo prazo. Então, a questão, Cíntia, é conversar quais são as prioridades. Tudo bem, eu quero uma festa, mas não precisa ser aquele festão, porque lá na frente eu também quero outras coisas. Então, tem que ser trabalhado, ajustado. O futuro sempre vai vir, né? É verdade. Então, não se esqueça, casais bem ajustados têm tudo para crescer e prosperar juntos. Nós já vimos que os jovens estão cada vez mais solitários. Vimos que eles preferem ficar ao invés de namorar. Hoje nós vamos entender por que muitos, inclusive maduros e profissionalmente bem-sucedidos, preferem continuar morando com os pais. O Val e a Patrícia foram saber mais sobre a chamada geração canguru, que vive essa adolescência tardia. É agora no quadro Trocando Ideias. Bom, hoje nós vamos conhecer uma geração que se tornou um fenômeno no mundo. É a geração canguru. São aquelas pessoas que já deveriam ter saído da casa dos pais, mas que ainda preferem viver no ninho ali, como os bebês cangurus dentro da bolsa da mãe. E nós viemos aqui no Aquário de São Paulo, onde mora algum desses bichinhos tão simpáticos, para entender melhor o comportamento deles. A bióloga Ellen vai nos ajudar. Ellen, por quanto tempo os bebês cangurus ficam dentro da bolsa das mães? Eles saem completamente da bolsa a partir dos 7 a 8 meses. Mas antes disso, eles já começam a explorar um pouquinho. Então, eles já com uns 6 meses, eles já passam a sair um pouquinho, voltam. E aí fica nesse vai e vem.
Mas ele fica aí só para se alimentar ou é também para proteção dele? A bolsa ela é uma forma de proteção e também de aquecimento, né? Então, se ele sente alguma ameaça, escuta algum barulho, ele sempre volta rapidinho para a bolsa, fica lá dentro. Mas principalmente no começo da vida, que os cangurus eles nascem praticamente sem pelos, eles precisam ficar dentro da bolsa para aquecimento também. E chega um momento que a mãe expulsa ele da bolsa? Tem uma hora que é o limite, né? Para ela poder ter outro filhote, ela precisa que aquele esteja 100% fora. Ele só pode voltar com a cabeça para mamar. Mas você já percebeu aqueles mais folgadinhos assim, que insistem em ficar na bolsa da mãe? A gente vê alguns cangurus já bem grandes ainda dentro da bolsa e aí nem cabe a perna, fica com a perninha para fora, a cabeça para fora o tempo todo, porque aí já tá num tamanho bem grande e ainda tá lá dentro. Mas assim, as mães, elas normalmente chegam a um tamanho que elas cansam de carregar, então aí incentivam que fique do lado de fora mesmo. Agora que nós já sabemos alguns hábitos dos cangurus, vamos entender melhor por que alguns adultos ainda moram com os pais. Nós estamos com o Gabriel Silva, 36 anos, funcionário público, estudou fora do Brasil, decidiu voltar. E é isso que a gente gostaria de entender. O que te fez voltar para o lar dos pais? Na realidade, quando eu voltei, foi o processo natural, né? Já voltei direto para casa dos pais, até fiquei período de um mês pensando em morar fora, mas acabei cedendo. Eu gosto muito do ambiente familiar, respeito meus pais, tenho meu pai como um grande sacerdote e mentor. Então, costumo dizer que para mim é só bênção na minha vida, morar com os meus pais. Você não gostou da experiência de morar sozinho? Eu gostei da experiência. Achei que foi muito boa, aprendi muito, mas assim, eu acho que eu mais abençoo estando com os meus pais hoje do que a gente ficar separado. Que benefícios você vê em morar com eles? Há muitos benefícios. O convívio que eu tenho com eles, eu acho que é o maior benefício. Você acha que vai chegar uma hora que você vai ter que sair de casa? Ah, sim, mas aí casado, né? Eu quero sair pra constituir família. E eu costumo dizer que eu vou morar perto, igual meu irmão que mora perto também. Bom, Gabriel, enquanto não chega essa princesa, vamos levando essa vida aqui de canguru, né? Junto com a família, tranquilo, sem desespero, mas também aberto se chegar um relacionamento. Ah, sim, sempre aberto. E eu costumo dizer que o brasileiro tem que valorizar a família sempre. Eu vejo que é o trabalho que vocês têm feito. Muito obrigada. Muito obrigado. Se o Gabriel, ele optou em viver com a família até agora, também tem aqueles que, por necessidade financeira, permanecem com eles. É o caso da Aline. Ela é figurinista, tem 42 anos e segue vivendo com os pais. Eu não saí porque, primeiro, eu tenho um bom relacionamento. A gente nunca teve, assim, falar que temos conflitos, nada, algo que me exigisse sair. E também porque eu fiz fiz uma transição de carreira que me exigiu economizar um pouco mais, então eu permaneci na casa dos meus pais. Eu não me casei, nada, então continuo aqui com eles. O que tu acha dela estar aqui? Eu adoro, porque ela é uma companheira, não é só uma filha, ela é uma amiga pra gente. Tá sempre disposta a socorrer naquilo que a gente precisar. Enfim, eu amo. Eu acho que, embora você tenha aquela tradição que você faz filho para o mundo, eu não concordo muito com isso, não. Quanto mais ela puder ficar comigo, eu vou adorar também. Não, eu nunca tive problema de relacionamento por morar com eles, mesmo porque eu opto sempre para trazer em casa só se tiver mais um relacionamento mais sério, tal, para não, né, mesmo porque aí se apega e depois se não é a pessoa que mantém, tal, então, mas problema de relacionamento eu nunca tive por morar com eles. É cômodo saber que eu tenho um porto seguro, que eu tenho um lugar sempre para voltar, né? Amanhã, se eu fui morar em outro lugar ou mesmo for morar com alguém e ver que não tá dando certo, eu sei que eu não preciso me prender naquilo, porque eu sei que eu tenho para onde voltar. Eu sei que eles estão de portas abertas aqui para mim. Então, não que eu caia no comodismo, mas é bom saber que eu tenho essa retaguarda, que eu sei que eu posso contar com eles assim como eles contam comigo. Eu gostaria que ela tivesse casado, porque ela tem que ter a vida dela. É o sonho de toda pessoa ter sua família. Mas, enquanto não acontece, eu estou feliz com ela aqui. Eu também. Eu gostaria que ela se casasse, tivesse a vida dela,
eu ficaria muito contente, muito feliz que ela tivesse encontrado a metade da laranja dela. Enquanto isso, ela vai continuando aqui, vai enchendo a nossa casa de alegria, nos ajudando de todos os jeitos, de todas as formas, e eu fico muito feliz com isso. Seja qual for o motivo, a verdade é que a geração canguru tem demorado mais a assumir sua independência. O bom seria que estabelecessem metas, sabendo que cada decisão trará as suas consequências. Agora é com vocês aí no estúdio. Tchau, tchau. Obrigada, Valber e Patrícia. E a gente vê, né, pelo menos quando eu vejo eles falando, eu acho que o maior perigo, né, é cair no comodismo, né? Então, assim, por mais que tenha o seu lado bom, os dois, né, falaram sobre isso, o lado bom de estar morando com os pais, até mesmo pela questão de economizar alguma coisa ou estar passando por um momento que precisa estar ali, tudo bem, mas é não cair no comodismo, né? Tá tudo bem aqui, eu tenho tudo aqui em casa, tudo que eu preciso eu tenho, vou continuar trabalhando, tendo minha vida, mas vou ficar aqui com os meus pais, né? E isso realmente atrapalha, né? Porque a pessoa vai entrar na zona de conforto, porque ela tem tudo ali e não vai ter esse momento da independência, né? E esse comodismo pode gerar lá na frente a frustração de chegar com uma determinada idade, olhar para trás e falar, não construí nada, né? Por isso que eu entendo por que a mãe canguru chega uma hora que ela... Põe pra fora. Põe pra fora. Vamos viver. Sai da bolsa. Daqui a pouco, você vai entender por que algumas pessoas... Preste atenção. Por que algumas pessoas aguentam tanta coisa dentro do relacionamento antes de tomar uma atitude. São pessoas, Cíntia, que elas vão só aguentando. Vai vindo. Mas chega um ponto... que não tem. Todo mundo tem um limite. Todo mundo tem um limite. E você vai conhecer a história do casal Joaquim e Edjanilda. Ele chegou ao topo da criminalidade, virou até chefe de quadrilha. Ela suportou a vida bandida do marido e aceitou até criar a filha que ele teve com um amante. É já, depois do intervalo. Não saia daí. Você sabia que metade das pessoas que se divorciam se arrependem de não ter tentado um pouco mais salvar o casamento? Ninguém casa para se separar. Mas, às vezes, parece não ter solução. Espere, você ainda não tentou de tudo. O livro Casamento Blindado já ajudou milhões de casais no Brasil e no mundo a evitar o fim da relação. Mesmo se o parceiro não quer mudar ou parece irredutível, dê a si mesmo esta chance. Leia Casamento Blindado 2.0. O seu casamento à prova de divórcio. Nas livrarias ou receba em sua casa pelo site casamentoblindado.com. Estamos de volta com um assunto de extrema importância. Qual o limite de cada um na relação? E até onde aceitar o que a relação nos impõe sem entrar em colapso? Um bate-boca aqui, um xingamento ali, violência. Escolhas feitas por um que desagradam e refletem no outro. As pressões que sofremos pelas atitudes do outro vão se somando e, quando não são resolvidas, nos levam a explodir a qualquer momento. Essa foi a situação vivida pela Edjanilda. Ela se casou muito cedo com Joaquim, que foi mudando para pior. Para muito pior ao longo do tempo. E durante anos, a Edjanilda aguentou os crimes, as prisões e traições do marido, até o momento que explodiu. Daqui a pouco você vai conhecer os detalhes da história desse casal. Mas antes, nós vamos às ruas ouvir a opinião das pessoas e os conselhos de um especialista sobre esse assunto. Nós viemos hoje às ruas para saber até onde as pessoas aguentam um relacionamento. Ciúme, maus tratos, falta de atenção, mau humor. Nesse caso, a melancia representa o relacionamento e os elásticos são os problemas desse relacionamento. Vamos saber? O que você não suporta, o que você não aguenta num relacionamento? Ciúmes e maus tratos, né? Eu não aguentaria traição. A mentira, eu não aguentaria. Como ele não era companheiro, desgastou, virou uma coisa. E você explodiu? Eu explodi, falei, vou ficar solteira agora e pronto. Essa coisa de aguentar a pressão no relacionamento depende de cada um tem um limite, dependendo do tipo de personalidade. Normalmente, pessoas muito carentes,
elas suportam mais a pressão, no sentido de que, se elas ficarem sozinhas, se elas colocarem um limite no outro, elas não vão aguentar a própria solidão. Uma pessoa um pouco mais saudável e que não é tão carente, uma pressão muito forte, uma situação muito inadequada, ela vai querer dar um jeito mais rapidamente. Ela não vai ficar na situação neurótica tanto tempo. Você mesma, você já passou dos seus limites, no sentido de eu aguentei demais e eu me arrependi? Em certas situações, sim. Como a desconfiança e os ciúmes. São situações que acabam esgotando a gente, né? Olha, ciúmes. A falta de atenção. A gente viu ali, Cíntia, que tem gente que vai colocando o elástico com um pouco de medo, né? Fica desconfiado, né? Porque será que explode ou não? A gente vê nessa analogia que a melancia, que é uma fruta sólida, né? Quase inabalável, né? Pelo menos aparentemente. Ela é pressionada, ela tende a explodir. E no relacionamento é a mesma coisa. A gente preparou aqui no estúdio, tem uma melancia aqui e alguns elásticos, para saber qual que é o limite. Será que explode, Cíntia? Vamos ter que descobrir. Daqui a pouquinho, eu e a Cíntia, a gente vai fazer esse teste. A gente vai colocar os elásticos na melancia para saber se explode ou não. Como um relacionamento, todo mundo tem limite. Qual é o limite que faz a pessoa explodir? Mas primeiro, vamos à história do casal de hoje. Afinal, quem era Joaquim? O homem por quem Edjanilda se apaixonou. Acompanhe. Joaquim teve uma infância bem difícil. Aos 7 anos, viu seu pai esfaquear um rapaz em uma briga de bar. E aos 12, sofreu um acidente de carro onde seu pai faleceu. Quando eu saí do hospital, pouco tempo depois, 4, 5 meses, já comecei a beber. Comecei a beber bebida alcoólica forte mesmo, pinga. Misturava com vinho, com cerveja. E comecei a fumar, comecei a usar drogas também. Eu abandonei os estudos aos 14 anos. 14 anos eu já larguei a escola, estava na 4ª série. Já tinha repetido 3 vezes a 4ª série. E daí para o mundo do crime foi um pulo. Eu comecei a cometer pequenos delitos, diria que por querer ter uma vida de status, né, mesmo menor, e outra por querer ajudar minha mãe. Certa vez, na verdade, foi o primeiro assalto, né, que eu cometi. Eu peguei uma faca e coloquei no pescoço da pessoa e falei: olha, me passa tudo que você tem. Se você não me passar, eu vou lhe esfaquear. E a pessoa ali, por medo, né, foi e me passou o que tinha. Pela adrenalina que sentia quando eu cometia um delito, um assalto, isso me encorajava mais a buscar mais adrenalina, ter mais êxito nas situações que fazia. Tanto que dali para frente, para montar uma quadrilha, foi um pulo. Montei uma quadrilha na qual eu era o líder e comecei a fazer assalto a banco. Aí, Zé, tá vendo essa porta aqui, mano? Pode parar, mano. Você tem que estar aqui às 9, tá? Porque é troca de turno dos caras, mano. E cada cara tem 2 minutos, mano. Eles levam 2 minutos pra um pegar o posto do outro, tá ligado? Não pode vacilar, hein, neguinho? Senão você vai todo mundo, irmão. Tá ligado, chefe? Tá fácil. O Bastião vai te esperar na portaria 5, tá ligado? Que é aqui, ó. 5, mano. 5. Certo? Certo. Aí você entra no sapato, desliga a do alarme, cuidado com as câmeras. O alarme tá aqui, ó. E nisso daí, eu comecei a ser estrategista. Estudava cada ponto, cada detalhe, para eu entrar num banco, para eu sair, minha rota de fuga. Tudo isso era elaborado, né? E eu passava essas coordenadas para meus parceiros. Os caras já chegam aqui, vai parar os 2 carros aqui. E pra sair já vai direto, mano. Vai direto e some. Só vai ter 3 sinal no bagulho, 3 farol. Eu tô preocupado com esse guarda aqui, velho. Ei, tá preocupado por quê, mano? Tá nessa? Você quer sair? Não, velho. Quer sair fora? É só esse guarda, esse cara é folgado, mano. Ele é folgado, mas ele não é 2, mano. Certo? Tá fácil. Moleque. É a primeira vez que a gente faz isso, pô. Tá sossegado. Agora não dá pra você sair mais, tá ligado, né? Você já sabe toda essa Se você sair, eu sei onde você mora. Eu conheço a sua mulher. Eu conheço seus 2 moleques. Eu sou vacilão, não. Então abre o olho. Vacilão, você tá louco, mano.
Edejanilda foi uma criança solitária. Aos 2 anos de idade, foi abandonada pelos pais e passou a viver com a avó. Uma certa tarde, eu recebi o convite de umas amigas para a gente ir numa confraternização de candidato a vereador. Isso foi uma comemoração e, para minha surpresa, minha avó nunca deixava eu sair de casa, por ser nova, os princípios. E daí, nesse dia, ela deixou. Chegando a um sítio, lá ela estava com as amigas dela. Eu vi aquele moço em cima da caminhonete, né, que me ajudou a subir. Nossa, quando eu vi aqueles olhos ali, sabe aquela coisa que falam que é química? Não sei o que aconteceu, então meu coração já bateu forte. A gente começou a conversar. E nessa conversa foi onde ele propôs namorar, né? Perguntou se eu tinha namorado, eu falei que não. Então a gente começou a namorar. A avó da Edejanilda não aprovava o namoro. Dizia que a neta era muito nova e que o Joaquim não era uma pessoa boa. Pedi ali noivado, aceitaram, falei com a avó dela, que foi criada pela avó. Falei com o pai dela, que também estava presente. Eles permitiram noivar. 3 para 4 meses depois, eu viajei para São Paulo. Vim para trabalhar. Uma fachada. Só que eu vim para cometer delitos, para assaltar. Então, depois ele mandou um dinheiro para eu estar indo para São Paulo, para encontrar com ele, né? E termos uma vida normal de casal. Mais ou menos 1 ano eu engravidei do nosso primeiro filho e foi uma relação meio tensa, porque aí eu já vi rastros de coisas ruins, né? Que até então eu não conhecia. O que eu presenciava lá na relação dele com a esposa e o filho era muita discussão. Ele não era uma pessoa que tinha paciência dentro de casa, né? Ele era muito agressivo, qualquer coisa ele explodia, perdia a paciência. Quando meu filho tinha 5 meses, o Joaquim ficou desempregado, então a gente decidiu voltar para Paraíba, pois lá a gente tinha nossos familiares, né? E até mesmo para que eles conhecessem o nosso filho. Numa ocasião, eu cometi um assalto e nesse assalto o rapaz acabou me delatando, né? Foi na minha casa, levou a polícia na minha casa. Digamos que nessa situação foi um pior momento. Tá bom esse café, hein? Ué, você tá esperando alguém, amor? Não. Não? Sei lá, deve ser o correio, senão os caras que vêm medir a água aí. Vai lá ver. Ele vem direto aí. Cadê seu marido? Abre! Cadê seu marido? Abre! Eu não sei de nada! Eu não sei de nada! Cala a boca! Que é isso? Edjane, o que tá pegando? Peraí. Calma! Olha o Aue aí. Peraí. Cala a boca! Tá por assalto à mão armada, vagabundo! Pelo amor de Deus, Joaquim, o que você fez? Não sei de nada. Aquele filho da p deve ter me caguetado, aquele desgraçado. Quieto, não é na cadeia. Caiu, vagabundo. Então, eu vendo o Joaquim preso, pra mim, né, eu fiquei sem chão. Então, eu nunca tinha passado por isso. Na minha família, nunca tinha acontecido isso. O pior momento que eu vi o Joaquim passar foi na prisão. Quando eu cheguei lá para visitar ele dentro na penitenciária lá e vi ele junto com aquelas pessoas, né? Foi um momento que, como era uma figura que eu me espelhava bastante, comecei a me decepcionar. Só que nesse meio termo também, eu conheci uma outra pessoa, na qual comecei a me envolver com ela. E quando eu fui preso, essa moça estava grávida. Quando ele saiu da prisão, a caminho de casa, ele achou melhor me contar antes que eu soubesse por outras pessoas. Então, Edjanilda, eu quero fazer diferente, entendeu? Eu quero limpar tudo entre nós. Um novo começo, tá ligado? Mas o que foi? Aconteceu mais alguma coisa? Tá ligado aquela mina lá? Que tava grávida, que você conheceu quando você ia me visitar? Depois teve uma filhinha?
Lembra? Aquela menina é minha filha, mano. Eu me senti sem chão naquele momento, então. Só que, como o meu amor era maior por ele, então achei melhor perdoar. Porque ele me garantiu também que tinha sido coisa do passado. Amor, prometo que tudo vai ser diferente. Eu prometo. Viu? E essa criança? Como é que fica? Quem vai cuidar? Sei lá, mano. Ela tem uns rolos dela lá. Fica fazendo visita pra vagabundo na cadeia. Ela que se vira, mano. Quando passou aquela névoa escura de perdoar, né, de confesso que ele falou, eu vi que aquela criança seria mais uma vítima. E nisso ela me sugeriu, falou, vai lá buscar a criança que eu crio. Edjanilda aceitou a criança acreditando em um novo começo. Porém, Joaquim foi preso novamente. Aquilo ali para mim foi um baque maior ainda, pois eu tinha passado por um processo da primeira prisão, processo de traição. Então aí eu decidi que eu não iria voltar para ele e que eu iria acabar com o nosso casamento. Olha que coisa a vida deles, né, Cíntia? Que todo história. mundo sabe que a tolerância é importante para qualquer relacionamento, mas qual é o limite? Até que ponto alguém é obrigado a aguentar os erros do outro, que acabam sempre respingando no parceiro e em toda a família, né? E no caso da Edjanilda, né, além de dela submeter a um marido violento, né, e que cometia crimes sem nenhum remorso, ela ainda aceitou a traição de Joaquim e até concordou em criar a filha dele com a amante. A gente vai vendo que todos esses fatores foram pressionando a Edjanilda até que teve um momento que não deu mais, né? Sempre tem esse momento, né? E para provar que chegar ao limite com tanta pressão pode ser destruidor, vamos reproduzir aqui a experiência da melancia que vocês viram antes lá no Povo Fala. Colocar aqui. Pronto. A proteção, quem sabe o que vai explodir acontecer. Tudo isso, gente? Precisa de... A produção falou que precisa, porque... O que será que vai acontecer vai explodir aqui? tudo, né? Então vamos... Eu já vou baixar já. Vamos só colocar aqui alguns elásticos. Existem pressões, né, Cíntia, que a gente pode colocar como cobrança. Vamos lá, me ajuda aí. O abuso, né? Um relacionamento abusivo. Ciúme. Traição. Eu vou colocar 2 aqui, né? Falta de diálogo e cobrança exagerada. Então eu vou colocar mais nesse. A mentira, aguentar a mentira é horrível. Ninguém merece, Ninguém né? merece. Então, vamos colocando aqui, Cíntia, porque eu acho que vai precisar de bastante, né? Bastante. A pessoa ela vai se esforçando daqui, vai resistindo dali. A gente viu aí que todo mundo tem limite, né? Todo mundo tem. Todo mundo, até a melancia. Foi nesse ponto que a Edjanilda também chegou ao seu limite e deu um basta naquela vida bandida que levava com Joaquim. E vamos ver o que aconteceu com os dois depois que Edjanilda decidiu pôr um ponto final na relação. Após a minha prisão, eu fiquei sem contato com a minha família, sem falar com a Dejane, sem saber do meu filho, por uns 4, 5 anos. Mas fiquei separado dela há 13 anos. Depois de iniciar uma rebelião no presídio, Joaquim foi transferido, onde ficou por 2 anos até fugir do local. Só que, estando em liberdade e foragida, eu não quis saber da Dejane. Não procurei notícia com ela, sim com a minha família, com a minha mãe. E quando eu liguei para minha mãe, por coincidência, ela estava lá, na casa da minha mãe. Quem atendeu o telefone foi até meu filho. E falando com ele, eu falei, tua mãe tá aí? Ele, tá, pai, minha mãe tá aqui. Deixa eu falar com ela. E aí, Djane? Você estava fazendo esses anos todos aí que não foi me visitar? Nem meus filhos você foi levar pra eu ver,
Onde você tava, sua Calma. Você tá de brincadeira comigo? Calma. Você me abandonou na cadeia, mano. A hora que eu mais precisava de você. Presta atenção. Presta atenção. Cala a boca. Eu vou te achar. Nem que você esteja no inferno, filha da p. Vou te achar. E quando eu te achar, eu vou arrancar sua cabeça fora. Você tá me ouvindo? Então presta atenção. É isso mesmo. Foi aí que me veio um receio, aquele certo medo. E eu vi nisso aí que não tinha mais chance de ter um casamento, de ter mais uma relação com ele. Achei melhor mesmo cortar todos os vínculos e contatos. Até que fui preso pela terceira vez. Eu já estava preso há mais de 3 anos e tinha um rapaz, um obreiro interno, né, um preso, que começou a me falar de Jesus. E ele perseverou por 3 anos ali falando de Jesus, onde ele me abordava na galeria, me convidando a participar de uma reunião a qual transformaria a minha vida. Então, eu não queria saber de transformação de vida, eu queria fugir. Eu queria ganhar a liberdade de uma forma ou outra. Foi aonde um dia ele chegou na minha cela, eu estava fumando um baseado. Ele falou, Joaquim, vamos participar da reunião que Deus vai transformar a tua vida. Eu falei, irmão, eu não vou. Quantas vezes você me viu lá? Nenhuma. Na verdade é essa, eu não vou, irmão. E sai da minha cela, dá licença. E ele falou, olha, você vai e Deus vai transformar a sua vida. Eu falei, irmão, dá licença, já está me aborrecendo, dá licença, sai da minha cela. E para surpresa dele e minha, no final da reunião eu estava lá no fundo da igreja. Eu falar para você como eu cheguei lá, não sei. Eu sei que eu me dei por mim, eu estava no fundo da igreja. Uma grande reviravolta mudou tudo. Depois de ficarem separados por 13 anos, eles voltaram a se encontrar, só que agora Joaquim já era um outro homem. E quem vai contar pra gente os detalhes de como as coisas aconteceram são os dois que estão aqui no palco com a gente. Sejam bem-vindos. Obrigado. E, Joaquim, como é que foi essa virada que aconteceu com você? De um homem que não tinha mais sentimento nenhum para um homem transformado. Como é que aconteceu isso? Na verdade, como eu falei a respeito do rapaz que me convidava dentro do presídio, lá tinha as palestras também. E participando das palestras, nasceu dentro de mim o desejo de reconstruir a minha vida sentimental. Então, só para as pessoas de casa entenderem, nós temos um trabalho muito especial dentro das penitenciárias, a UNP, que levam um auxílio social, mas também espiritual, levando à cura de traumas do passado. Enfim, foi o que aconteceu com o Joaquim. Eu pedi a Deus para que restaurasse a minha vida sentimental uma pessoa da fé, do mesmo espírito. E, por ironia, Deus me colocou no coração lutar por ela. E é incrível, assim, com o que você está falando, que mesmo dentro da prisão, né, ali mesmo você colocou em prática. Isso. Não estava esperando, vou aprender aqui e lá quando eu tiver uma oportunidade, né? Quando eu sair, eu coloco em prática. Não, ali mesmo. Lá dentro mesmo. Eu busquei isso. Inclusive, eu comecei a me corresponder com ela quando comecei a buscar a Deus, pedi perdão para ela. Mesmo dentro da cadeia. Por carta, me correspondia com ela. Só que assim, eu orientava ela a buscar também pela vida sentimental dela, a lutar por isso. Quer dizer, não que ela lutasse por mim. O que você estava fazendo do lado de dentro, você queria que ela fizesse isso do lado de por fora. ela. Por ela. Não por mim. E como foi quando você recebeu a carta? Quando eu comecei a receber a carta, eu percebi algo diferente nele, né? Que era completamente uma nova pessoa. Porque ele tinha mais carinho, né? Se declarou e pediu perdão e disse que era uma nova pessoa. Só em ler aquelas palavras, eu já vi que estava diferente. Sua primeira reação foi qual? A primeira reação foi o quê? Pensar assim, será que é verdade? Porque, né? Uma carta é fácil você demonstrar alguma coisa escrito, né? Então, eu queria uma prova a mais. E aí, consecutivamente, né, foi acontecendo. Quando foi o momento, Joaquim, que você disse para si mesmo, o crime não existe mais na minha vida, agora eu vou fazer o que é certo? Após esse rapaz
já está me convidando por longos anos, quase 3 anos, a buscar uma transformação de vida. Um dia eu cheguei na cela, né, e ali, trocando de canal, eu vi a programação da igreja onde um homem de Deus falava: você que diz que sua vida é essa, que o crime está no sangue, está na veia, é sangue nos olhos, para ver o que você está fazendo com sua vida. E naquele momento me passou um filme na cabeça. Bem antes de eu ir à igreja, eu parei para refletir. E vi o sofrimento que eu estava causando para minha mãe, para meus irmãos, para minha família que me acompanhava e iam me visitar. Eu não queria a visita deles, por saber que cada vez que iam me visitar, eram constrangidos nas revistas, nas entradas ao presídio, o sofrimento que passava nas estradas. E nesse caso, eu pensei no meu filho, né? Parei para refletir naquele momento, falei, poxa, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Depois de tantos anos, acho que foi o primeiro momento que você então teve consciência de que realmente você estava no fundo do poço. Justamente, mesmo sendo aquela pessoa não tendo sentimento nenhum. E depois, vocês ficaram então se comunicando por carta? Eu fui transferido, né? Porque na época veio a desativação do complexo, que hoje a penitenciária do Estado é feminina. Então, em 2004, teve a desativação do Carandiru e, consecutivamente, da penitenciária do Estado. E nessa mudança, acabei perdendo alguns contatos, porque você sai só com a roupa do corpo praticamente. E nisso passei um período sem conversar com ela. Quando eu ganhei o semiaberto, lá a gente tinha contato por olheirão, né? Você podia usar o telefone. Quando eu vim conversar com ela após uma saidinha. E foi aí que melhorou, né? Ouvir a voz, diferente, a expressão é mais correta, né? E agora eu tô curiosa. Então, como é que foi esse reencontro? Como é que aconteceu de fato mesmo? Nessa questão é bem interessante, porque no dia que a gente estava falando por telefone e ela falou assim, poxa, você já se casou? Já conheceu alguém? Eu falei, não. Ela, poxa, mas eu não quero te perder. Eu falei, poxa, mas como assim? Como você vai perder algo que você não tem? Dentro de mim ressurgiu um amor que eu até então eu não sabia. Eu falei, então, você quer voltar? É isso mesmo que você quer? Ela, não, é isso que eu quero. Eu falei, então, eu vou buscar uma direção, vou buscar em Deus. Porque eu assistia as palestras dentro do presídio, né? Tanto no fechado como no semiaberto. Então, não queria mais errar. Não queria mais errar. E eu buscava Deus nessa questão de me consertar. E eu parei para refletir o estrago que eu tinha feito na vida dela no passado. Talvez em outra ocasião voltaria correndo. Mas agora vamos um passo de cada vez, porque você estava colocando em prática aquilo que você estava aprendendo. Justamente. E eu não queria fazer a pessoa que estava do meu lado, ou que viesse a estar do meu lado, infeliz. Aí você começou a ir para as palestras. Aí eu comecei para as palestras, comecei a ler os livros, né? Entrar nos links, que isso ajuda muito. Porque eu não queria só uma teoria, eu queria a prática e eu devorava aqueles livros, sabe? Eu quis aprender e principalmente ter o Espírito Santo, porque eu sei que o amor é o que... Né, o que resulta nisso aqui tudo é o Espírito Santo. Não dá para ser feliz no amor sem o autor do amor, né? É verdade. Imagina um bolo de chocolate sem chocolate. Não tem como. Como é que é hoje o casamento de vocês? Porque vocês já estiveram juntos no passado e estão juntos agora. Qual é a diferença agora? Hoje, praticamente há 9 anos, né, desde a primeira vez que a gente se encontrou, que foi na saidinha de Natal. Minha irmã produziu ela, fez tudo. Quando eu cheguei, tive até que ficar na porta esperando ela terminar de aprontar. Bati e falei, pô, mas o que está acontecendo? E aí, quando ela me viu, falou, poxa, começou a chorar. Choramos juntos, na verdade, né? Sentamos, conversamos e após todo esse processo de adaptação... Passou um filme, né? Na nossa vida, nossa cabeça. Graças a Deus, hoje há quase 9 anos desse retorno. Nós somos cúmplices, parceiros, companheiro, compreensivo. Procuro auxiliar, ajudar. Procuro fazer tudo aquilo que eu gostaria que ela fizesse por mim. Não esperando esse retorno, mas me dando e ela me recompensa. Retribui tudo hoje bem a mais. Base de vocês é forte. Porque o companheirismo
o casamento, né, a relação, ela não é só uma pessoa, né? Ela é os dois. E a gente trabalha junto, 24 horas juntos. Então, tem que se unir, né? Sim. Um tem que ajudar o outro. Eu posso dizer que as palestras da Terapia do Amor, hoje, fazem parte da vida de vocês? 100%. Com certeza. 100%. Com certeza. É aí que a gente, como está escrito, né? Deixará o homem pai e mãe e não será mais dois, mas um só. Hoje possamos falar que somos um só. Olha só. E o filho de vocês? Não querendo cortar aqui, porque eu curiosa com todo mundo, né? E o filho? O nosso filho está casado, né? Há 4 anos. Ah, legal. Aí já... Fruto das palestras também. Também. Casou, conheceu, né? Dentro da igreja também. Que legal. Quer dizer, hoje ele tem no pai um exemplo. Tem um exemplo. Tem uma base. Que não era, né? Não era. Olha a transformação que acontece, né, Cíntia? Só dá para parabenizar com certeza a eles, porque é uma história surpreendente e mostrar que é um exemplo de como as pessoas podem, Cíntia, mudar toda e qualquer situação. E a gente vai tirar 2 lições da história deles hoje. Primeira coisa, não importa o seu problema, o quão fundo você esteja no poço, não importa, tem jeito para você. A gente está provando aqui com a história deles que não existe caso impossível, porque a gente poderia esperar qualquer coisa. Sim. Menos eles 2 sentados aqui contando que estão felizes. A gente pode dizer assim, cada um tinha que seguir a sua vida e pronto, né? Mas não, quando a pessoa toma uma decisão, que essa é a segunda, essa segunda dica, né? Quando a pessoa ela toma uma decisão, ela é definida no que ela quer, na definição de mudar de vida, então tudo se torna possível, né? E aí eu faço a pergunta, né, que fizeram para ele. Eu faço a pergunta para você. Como é que tá a sua vida? Até quando você vai aguentar essa situação? Até quando você vai aguentar essa situação no seu casamento, na sua vida amorosa, nas escolhas erradas que você tem feito? Pensa agora em tudo que tem acontecido na sua vida, em tudo o que aconteceu. E diante disso, diante dessa reflexão, porque foi o que aconteceu com ele, aquele momento de consciência, de reflexão. Então, diante disso, toma uma decisão. Sabe, a decisão de mudar de vida, de fazer o que é certo, de vir às palestras e aprender. Porque ele não aprendeu de repente, do nada, não. Ele aprendeu quando ele foi, ele recebeu o convite, ele foi, ele ouviu e mesmo dentro da prisão, ele começou a colocar em prática. Se você quer, diferente dele, ele não podia sair da prisão para ir ao Templo de Salomão, você não está preso, você está acompanhando a gente. Você pode participar em 3 horários no dia de quinta-feira, 10 da manhã, 3 da tarde, 8 horas da noite, aqui na Celso Garcia, 605, a 5 minutos da Marginal, e você não paga nada por isso. Tem creche para os seus filhos, tem estacionamento, e você que nos acompanha em alguma cela, talvez, aí eu tenho certeza que tem o trabalho da UNP, que é o trabalho que nós realizamos dentro do sistema prisional. Procure ajuda. Nós provamos aqui hoje que não existe caso perdido e se você decidir, a sua vida pode sim se transformar. Nós agradecemos muito a presença de vocês, pela história, né? E mais que pena, né? Mas o nosso tempo acabou. Mas a próxima aula já está quase pronta para a semana que vem. Rogério era um homem inseguro e encontrou na Thaís uma mulher amedrontada. Saiba como a mistura desses 2 elementos agiu dentro do casamento deles. E ainda no quadro Economia 2. Vamos conhecer as armadilhas das promoções dentro do supermercado que fazem o casal perder dinheiro. Tudo isso com a especialista Patrícia Lages. Muito bem, alunos. Até o próximo encontro. Tchau.